Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite até. Eu me chamo Marcos. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o processo de sedimentação em bacias e, consequentemente, a criação de fósseis, no caso, eu vou falar um pouquinho sobre as ostracoides do trabalho que eu faço. Bem, como ocorre? Como é formada a bacia? A bacia, ela tem uma abertura, você tem, no caso assim, o oceano ou em lagos, onde você tem uma deposição de material. E como é que é feita essa deposição desse material? Bem, ela pode vir de uma origem externa. Essa origem externa vem de onde? Você recebe chuvas aqui, vento, água vindo de rios, no caso aqui, no caso isso é um ambiente marinho. Então vem um rio daqui, trazendo material para alojar no leito marinho. Então ele vem com a chuva, vem com o rio e vem trazendo materiais. Como vê aqui, pode ser visto aqui, o material vai ficando do mais grosso para o mais fino. Então você tem os grãos maiores, que pela energia ele vai ficando pelo caminho e vai deixando os mais finos que vão chegando ao leito. E ocorre a questão da sedimentação interna, que é por meio dos sedimentos que ficam em suspensão no mar. Então esse sedimento ele se aglutina, chega o momento que ele desce, ele decanta. Vocês devem estar a par da questão da decantação. Bem, você vê, por exemplo, em copos, né? Você faz um suco no copo, tá aqui o copinho, com o suco aqui, aí você mexeu o suco. Aí ele está cheio de material em suspensão aqui. Com o tempo, esse material vai descendo, e você vê, ó, no final, ó, lá naquele seu suco de cajá que tu toma, tem lá no finalzinho um cajazinho lá, certo? E dentro também do mar aqui, existem uns sais, que em devido momento, eles vão se precipitar, e vão se formar aqui no fundo, calcário, ou evaporito, que o evaporito é um sal de cozinha. Você tem nas salmouras, você tem o mar, a água do mar que está ali, você bota para secar, e ele forma o sal, eles retiram para ir no processo ali de preparação do sal de cozinha. No caso da biologia dos animais, eles podem ser separados em 3 tipos. Temos os nectônicos, que são os animais que se movem, que possuem nadadeiras e tal, e se movem, como o caso dos peixes aqui, ó, o peixinho aqui, ó. Tem os plantônicos, que eles têm uma pequena movimentação, mas a própria corrente marinha faz o papel da locomoção dele, que é no caso aqui, ó, tem, o próprio nome diz, os plânctons, né? Os plânctons aqui, os plânctons, e há também os bentônicos, que eles se movimentam quase que puramente pela questão da corrente marinha, que está aqui, ó, que eu mostrei aqui dentro do próprio calcário, que são, no caso, o que eu vou tratar são os ostracoides. E agora eu vou falar um pouquinho quem são os ostracoides. Então, gente, eu falei um pouco sobre a questão do processo de sedimentação e agora eu vou falar um pouco sobre os ostracoides em si. O que são os ostracoides? Os ostracoides são seres bivalves, crustáceos, com tamanhos bem pequenos, milimétricos, e até micrômetros. Esses seres, eles geralmente vivem em ambientes lacustres, mixoalinos e marinhos. Os lacustres são lagos ou rios. Os mixoalinos são naquela porção entre que tem contato com o rio e com o mar. Então eles vivem naquela questão ali. Então eles tanto podem ficar em água doce quanto água salgada, naquela água meio de salobra, né? E os marinhos que, como diz o nome, vivem no mar. Esses crustáceos, eles têm carapaças feitas de carbonatos. As carapaças desses animais são carapaças carbonáticas, que elas surgem de onde? Como eu expliquei anteriormente, em suspensão ficam sais, e há sais carbonáticos, onde esses seres vão, e no seu processo de crescimento,
vão agregando o próprio sal carbonático para formar sua carapaça. Então aqui tem uma ilustração bem mais ou menos para mostrar uma pequena espécie de ostracode. Nesta ilustração aqui, a gente tem uma pequena diferença entre o macho e a fêmea. Por quê? A fêmea, ela tem a questão dos ovos, onde ela recebe o sêmen do macho e fica com os ovos ali para ela até haver a eclosão dos pequenos ostracodes. Então, dos ostracodes para a geologia. Na geologia, nós estudamos o planeta Terra. Então, para estudar o planeta Terra, também devemos ver a questão de sua idade. Então, eles entram onde? A gente tem aqui uma tabelinha mostrando a questão da sedimentação. Então, temos o material mais antigo, veio lá do Triássico, e vai subindo para o Jurássico, Triássico e Cenozoico. Temos aqui um desenho de um dinossauro. Aí o que eu quero falar com esse dinossauro? O dinossauro, ou outro ser macrofóssil, ele é difícil para natação. Ele se locomovia bastante, os níveis estratigráficos dele eram variados, a preservação dele não é tão boa quanto do microfóssil, que o microfóssil tem aqui, ó, tem um ostracodezinho aqui, tem um foraminífero. Então, a preservação desses seres microfósseis são bem melhores para a nossa datação, porque eles tinham pouca locomoção, a questão estratigráfica deles é bem definida. Eles são muito importantes para a questão da datação também em pesquisas. Essa pesquisa pode ser o quê? Pesquisa do petróleo. Como tem aqui, ó, uma plataforma aqui mostrando a perfuração desse perfil aqui. E por que é importante? Bem, a sua idade é muito mais bem estimada graças aos microfósseis. Os microfósseis têm a sua permanência, a sua ideia muito mais formulada. Por quê? Temos uma ideia geral da idade, temos a ideia geral do ambiente. Isso nos dá dados suficientes para ter uma pesquisa no local muito mais avançada, para que possamos sempre estar avançando, e sempre em dados de pesquisa mais avançados. E faz com que pensemos que os ostracodes também possam ser importantes em outras áreas, não só na questão do petróleo, mas também na questão de paleoambientes, de paleoclimas. E isso nos leva hoje, os ostracodes e foraminíferos e outros microfósseis hoje são extremamente importantes em pesquisas, tanto na área de biologia, na área de geologia, na área de ciências no geral. Depois dessa explicação sobre sedimentação, sobre ostracodes, eu vou mostrar um pouquinho do laboratório de como é feito a preparação da amostra e, consequentemente, a triagem de ostracodes. Então, o processo de preparação de amostras, que após isso é feita a triagem do material, é feito todo aqui, no laboratório de preparação de amostras do Departamento de Geologia da UFPE. Aqui temos vários equipamentos que são utilizados para a questão de lavagem, para a questão de pesagem e aplicação de material para a purificação dos substratos que nós vamos trabalhar. Então, como é feito esses processos? Quais são? Começamos com a pesagem do material. Esse material aqui ele foi retirado da formação Tambaba, né? Nós estamos a estudar agora. É um material bem temperizado, que após ele é colocado nessa cuia, onde nós temos esse processo aqui, esse pequeno pilãozinho aqui, né? Que nós deixamos ela um pouco melhor para a aplicação do peróxido de hidrogênio. Nós colocamos então o material aqui. A pesagem padrão que colocamos aqui mais ou menos é de 100 gramas, que trabalhamos geralmente 100 em 110 gramas. Nós colocamos o material aqui dentro. E o que é a capela? Bem, a capela é uma área isolada onde temos o exaustor, onde colocamos as amostras que vão reagir com o peróxido de hidrogênio. Para que esse peróxido de hidrogênio? O peróxido de hidrogênio é utilizado para deteriorar algumas, como eu posso dizer, matérias orgânicas
que ainda são presentes no material de estudo. E colocando ela, a gente espera 24 horas e vai para o processo de lavagem que é feito nas peneiras. Começa então o processo de lavagem nas peneiras. E como ele é feito? Nós colocamos o material aqui dentro e aplicamos água. Nós aplicamos água no material para que ele possa ser filtrado, que ele possa ser peneirado, como o próprio nome da peneira diz. E vai ficando aqui por cima cada vez maior. Então ela vai do maior para o menor até chegar ao fundo. Nós pegamos esse material, separamos e separamos em cada pote com a sua devida tamanho, sua devida granulometria e levamos para a estufa. E na estufa ele é seco e levado para a triagem. Por fim, utilizamos a lupa bifocal para que possamos observar o substrato que estamos estudando e possamos localizar dentro dessa plaquinha o ostracode ou o microfósforo que estamos estudando. Principalmente o ostracode, que é o objeto do nosso trabalho aqui. Depois dessa explicação toda sobre a questão da segmentação, preparação de amostra, triagem, fica aí essa pequena área da geologia, junto com outras ciências, que é a de microfósseis, especificamente